Amém, meus irmãos? Eu quero entrar na palavra dessa noite. Eu tenho certeza que Deus ele quer falar bastante ao seu coração. Então eu vou dar aqui o título, vou dar uma introdução e aí a gente ora para a gente começar a palavra. Bom, hoje a gente vai falar sobre o tema Enquanto Esperamos. Esse é o título da mensagem. Enquanto esperamos. Sabe, queridos, o assunto de espera na Bíblia, ele é muito rico e ele é muito importante. Não só porque existem vários versículos que falam a respeito de esperarmos no Senhor, mas porque existe todo um entendimento a respeito do que nós devemos fazer diante dessa dinâmica. Agora, essa dinâmica, ela também é muito mal compreendida por muitas pessoas, por não entender qual que é o propósito de Deus na espera, qual que é o propósito de Deus quando parece que as coisas não acontecem, ou pelo menos não acontecem no tempo que a gente desejava. E muita gente pode falar sobre isso, esse é um assunto muito rico. Agora, sabe, meus irmãos, uma das coisas que nós podemos de cara já afirmar com toda certeza é que o termo esperar no Senhor não tem nada a ver com a gente ficar parado esperando algo acontecer. Muitas vezes quando a gente fala isso para alguma pessoa, como é que está essa área da tua vida? Estou esperando no Senhor. E por mais que em algumas áreas da nossa vida realmente não tem muito o que se fazer, e a gente precisa mesmo é ter paciência e perseverar, existe muito que a gente precisa fazer e discernir nessas fases da vida. Então abra o seu coração, porque, sabe, todos nós estamos esperando por alguma coisa. Eu não sei o que você está esperando, mas, na verdade, até o último suspiro, a gente vai estar esperando por algumas coisas na nossa vida. Sabe, talvez você está esperando que você consiga um emprego melhor, talvez você está esperando você mudar de casa, talvez você está esperando o dia que o teu ministério vai ter relevância, talvez você está esperando o dia que uma pessoa vai mudar, uma pessoa da tua casa, um marido, uma esposa, um filho, um pai. Sabe, todos nós temos várias áreas de expectativa no nosso coração. Coisas que nós esperamos que Deus faça. E a Bíblia mesmo, ela fala que a esperança que se adia, ela tem o poder de adoecer o coração. A Bíblia, no livro de Provérbios, ela fala essa verdade que ela é muito clara de ser vista. Tudo aquilo que a gente está esperando e a gente não vê acontecer, adoece o coração. Por exemplo, o corintiano, ele espera muito ganhar um título. E quanto mais ele espera, mais não acontece, e o que fica? Fica doído o coração. Então, a esperança que se adia, meus irmãos, ela tem o poder de deixar a gente amargurado, tem o poder de deixar a gente ruim. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por situação na vida onde a vida amargou, porque, meu Deus, por que não acontece, por que não vem, por que Deus não faz? Mas hoje nós vamos falar de uma forma bíblica a respeito de como nós devemos olhar para aquilo que significa esperar no Senhor. Amém? Baixe sua cabeça onde você está, vamos orar para a gente entrar de vez na palavra. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos na tua casa. Senhor, muitas pessoas não percebem, Deus, o quão é lindo nós temos a oportunidade, Deus, de termos uma igreja, de congregarmos, de podermos manifestar nossa fé, de podermos louvar a Ti com barulho, com louvor, com nosso cântico. Pai, como é lindo a gente poder fazer parte de uma família da fé, onde os nossos dons são ativados, onde o nosso ministério tem lugar, onde a nossa família é edificada, onde o nosso coração é guardado. Pai, eu oro em nome de Jesus que nesses próximos minutos a Tua palavra venha nos trazer revelação específica. Deus, a palavra rema, a palavra revelada para a nossa situação e para o nosso tempo. Deus, eu sei que cada pessoa aqui está vivendo um tempo diferente, mas o Teu Espírito Santo é aquele que traz a palavra certa no tempo certo. E é isso que eu oro que aconteça no coração de cada pessoa aqui, com essa palavra que nós estamos prestes a compartilhar em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sempre gosto de começar com algumas definições, porque isso estabelece um fundamento para aquilo que a gente constrói no nosso coração a respeito de um tema. E eu queria falar um pouco sobre a definição do que significa esperar no Senhor. Eu volto a dizer, esse é um termo muito, muito falado na Bíblia. Inclusive a gente vai ler alguns versículos que falam a respeito disso. Mas, sabe, queridos, eu acredito que esperar no Senhor tem a ver com confiar ativamente em Deus. Tem a ver com o meu coração e o seu coração se renovar na revelação de quem Deus é. É confiar ativamente no tempo, nos caminhos e na vontade de Deus, mesmo quando nada parece acontecer. Agora, olha só essa frase. Essa frase é uma das mais importantes dessa noite. É a atitude de quem descansa em Deus, agora preste atenção, sem desistir de obedecer.
Um dos maiores aspectos que nós precisamos entender do que significa esperar no Senhor, como eu falei no início, é muito mais do que uma passividade onde a gente está aguardando que alguma coisa aconteça. Mas, biblicamente, nós entendemos que esperar no Senhor é nós termos uma esperança interna dentro de nós daquilo que Deus vai fazer, sem desistir de obedecer, sem sair dos caminhos do Senhor, sem desanimar na fé, sem enfraquecer no seu chamado, sem enfraquecer no seu espírito, sem enfraquecer dentro do seu coração. E esse, nós vamos ver mais para frente, é um dos grandes desafios do que na prática significa nós esperarmos no Senhor. A Bíblia diz lá em Isaías 40, verso 31, abra lá se você pode comigo, um dos versículos mais poderosos na Bíblia a respeito desse tema de espera no Senhor. E a mensagem de hoje, queridos, eu vejo ela como um funil. A gente vai começar bem abrangente, e à medida que a gente vai caminhando, hoje à noite nós vamos afunilando dentro do conceito do que significa esperar no Senhor e dentro das aplicações práticas que nós precisamos entender na nossa vida de como ter relação com isso. Então, esse texto é muito interessante, olha só o que a Bíblia fala. Mas os que esperam no Senhor, olha esse termo aparecendo aqui, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse versículo é maravilhoso. Primeiro porque ele fala das promessas de Deus para aqueles que estão esperando no Senhor. Agora, hoje à noite a gente ainda está construindo, né, o que significa isso. Então, fica aí, fica firme, né? Eu já falei algumas coisas para dar um pouco de spoiler, mas até o final dessa mensagem vai ser ainda muito desenvolvido, desenhado dentro de você, esperar no Senhor. Mas a Bíblia está dizendo, queridos, nesse texto poderosíssimo, que esperar no Senhor tem a ver com uma coisa, tem a ver com a capacidade de não desistir, de não abortar a sua vida, de não sair dos caminhos, mas de permanecer, de perseverar, de continuar firme. Você sabe que esse texto aqui ele é muito usado, né, em muitas pregações, em muitas coisas. Eu particularmente gosto muito desse texto, porque a Bíblia ela fala de algumas coisas que a gente poderia avaliar de forma específica e estudar de forma individual. Mas eu queria, de certa forma, colocar tudo isso no mesmo saco, porque o que na verdade a Bíblia está falando é, aquele que espera no Senhor fica firme. Porque, olha só o que a Bíblia fala, renovarão as suas forças. Forças para quê? Para continuar caminhando. Subirão com asas como de águia. Está falando do quê? De visão, está falando de sonho, está falando de avanço, está falando de conquista. Ou seja, a pessoa não para de caminhar, não para de avançar. Agora fala uma coisa interessante, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Claro que graças a Deus aqui a Bíblia está fazendo uma figura de linguagem, né? Porque eu assim, não sei, eu fiz essa pergunta de manhã, vou fazer à noite, vamos ver se à noite melhora. Acho difícil, né? Porque às vezes já vem à noite, porque a gente é preguiçoso de manhã, né? Mas, quem aqui, seja sincero, não quero gente que não seja sincero. Quem aqui você consegue correr mais de 10 quilômetros sem parar? Levanta a mão. Vi 1, 2, 3. Tem umas pessoas ali. Olha, gente, não dá 5% da igreja. Vamos diminuir. Quem aqui você diz assim, Lucão, eu acho que 5 quilômetros eu aguento, sem parar? Levanta a mão. Ó, já melhorou. Já melhorou. Agora vamos ver como a coisa está feia. Quem aqui tu diz assim, Lucão, mais de 2 quilômetros sem parar? Levanta a mão. Quem aqui nem sabe quanto que aguenta? Diz, olha Lucão, se eu dar um trote daqui até o carro, eu acho que eu fico ali eu acho que sou eu também estou dentro dessa aí, homem do céu. O médico falou para mim que nem correr eu posso por causa do meu... Bom, tal coisa. Mas, meus irmãos, aqui a Bíblia está falando assim, ó, vamos ser um pouco lógico aqui. Tem coisa que a gente entende a Bíblia na lógica mesmo, não precisa nem de revelação. Ó. Jesus está falando aqui, ó, que quem espera no Senhor não vai parar no caminho. Não vai parar no caminho. Quem espera no Senhor não vai pedir divórcio. Quem espera no Senhor não vai abandonar a fé. Quem espera no Senhor não vai desistir dos sonhos de Deus. Quem espera no Senhor não vai jogar fora as palavras proféticas que recebeu. Quem espera no Senhor não é por causa do tempo demorar que você vai abandonar dos sonhos, da graça, daquilo que Deus falou para você que Ele queria fazer através da sua vida ou dentro da sua vida. A gente pode entender isso de forma simples, meus irmãos, que existe algo no esperar no Senhor
que faz a gente não perder o ânimo, não perder a força, mas cada vez estar mais forte, mais vivo, mais alegre, mais radiante na vida com Deus, porque existe algo que acontece nisso que a gente hoje, nessa noite, está chamando de esperar no Senhor. Agora, vamos continuar avançando nesse funil. Eu já falei que esperar no Senhor não é uma passividade, mas é uma dependência confiante de Deus. É você entender que você precisa de Deus e que você precisa da sabedoria de Deus para essa fase da sua vida. É escolher a fé em vez da ansiedade, a obediência em vez da pressa e a rendição em vez do controle. Eu quero entrar num ponto aqui muito interessante, porque eu quero de uma forma prática tentar levar você a enxergar a sua própria vida. Se nós estamos vivendo uma vida que nós podemos dizer que estamos esperando no Senhor, ou se nós estamos esperando nas circunstâncias. Se a nossa expectativa está na sorte, se a nossa expectativa está em qualquer outra coisa que não é o Senhor. Quer ver? Venha avaliar comigo aqui. Por exemplo, vou dar aqui um contraponto, tá? Uma pessoa que está esperando no Senhor, ela é uma pessoa que descansa no caráter de Deus. O que significa isso? Por mais que todas as circunstâncias estão contrárias, você sabe o que Deus falou, você sabe qual é a vontade de Deus e você sabe o que Deus vai fazer. Por mais que as circunstâncias estão bagunçadas, você sabe o que Deus te falou, você sabe que você está buscando fazer a tua parte e no teu coração existe paz, independente do tempo de espera. Você sabe, meus irmãos, que quando a gente lê a Bíblia, a gente lê muitas histórias de pessoas esperando. Por exemplo, a gente lê de histórias de pessoas que tiveram que esperar muito tempo. Moisés, por exemplo, ele caminhou com o povo do Egito e por 40 anos ele ficou esperando ele um dia entender que Deus estava colocando eles na porta desse lugar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre Moisés, porque ele é um grande exemplo para nós dentro desse assunto de hoje à noite. Mas quantas pessoas, meus irmãos, a gente olha para a Bíblia e a gente entende que elas tiveram que esperar. Você lembra, por exemplo, do sonho que Deus deu para José? E de repente a gente viu que tudo começou a ser contrário na vida dele. Os irmãos vendem ele vai para a cadeia, é só desastre. A gente olha a vida de tantas pessoas na Bíblia, como Davi, que foi ungido praticamente lá com seus 15, 17 anos rei. Ele foi ungido para ser rei de Israel. E do meio do processo todo, ele teve que até fugir de Saul, porque Saul queria matá-lo. É praticamente como se ele olhasse para a vida dele e pensasse, dissesse assim, olha, Deus falou, eu tenho uma promessa, eu tenho uma expectativa de algo que Deus vai fazer, mas não tem como isso acontecer. Logicamente, não tem como isso acontecer mais na minha vida. A gente encontra, meus irmãos, na Bíblia, e olhando para a nossa própria vida, pessoas que tiveram que confiar no caráter de Deus, independente das circunstâncias. E esse é o nosso chamado. Agora, pessoas que esperam nas circunstâncias, elas vivem intensas, com ansiedade, olhando para o relógio. Meu Deus, quando isso vai acontecer? Existe uma falta de paz, existe uma inquietação, existe uma incomodação. Existe, sabe, quantas vezes eu já fui essa pessoa, e talvez até hoje em algumas áreas preciso me cuidar, onde a gente fica naquela agonia, meu Deus, quando vai acontecer, quando que Deus vai fazer, que raiva, que agonia, que raio, a gente começa até a xingar, a gente começa até a entrar num lugar de murmuração, porque muitas vezes a gente não entende que a gente está olhando para o lugar errado. Pessoas que esperam no Senhor, são pessoas que continuam obedecendo e servindo onde elas estão. Elas nunca perdem a vontade de servir, elas nunca perdem a vontade de fazer o melhor, elas nunca perdem a excelência daquilo que ela está fazendo. Agora, pessoas que elas não estão esperando no Senhor, são pessoas que claramente durante a sua jornada, elas se paralisam, diante da murmuração elas desistem, elas param de cumprir o propósito de Deus, elas param de servir ao Senhor, elas desanimam na fé. São pessoas que param de evangelizar, param de buscar Deus, param de deixar Deus usar a vida delas. Quem espera no Senhor, entende que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Agora, quem não espera no Senhor, acha que tudo tem que acontecer hoje. Acha que tudo tem que acontecer agora. Acha que tudo tem que acontecer no tempo que a gente deseja. Mas as coisas não são assim, meus irmãos. Sabe, eu às vezes fico tendo uns pensamentos assim um pouco loucos, mas alguns deles me ajudam. E esses dias eu estava pensando assim, imagina se a gente pudesse pedir para Deus todo o dinheiro que a gente queria. Pensa no número agora, dinheiro. Imagina que se você fosse fazer uma oração assim, Senhor Jesus, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece até minha chave Pix.
Então eu vou fazer uma oração agora, eu vou orar. E em nome de Jesus, o número que eu pensei aqui vai cair na minha conta hoje à noite. Imagina se isso acontecesse. Queridos, eu vou falar uma coisa agora que você vai dizer, não, Lucão, você não está falando sério, mas eu estou. Eu sei que isso é ridículo que eu estou falando, porque nunca aconteceria. Mas se Deus falasse para mim assim, Lucão, hoje eu vou dar um presente para a tua igreja. Você pode falar para todo mundo aí, pensar no número, que em 1 minuto vai estar na conta de todo mundo. Você quer isso aí ou não quer? Eu ia dizer não. Você pode ficar bravo comigo, não estou nem aí. Eu ia dizer não. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que no domingo que vem, nós ia ter menos pessoas que nós temos hoje no culto. Uma vez, isso você pode procurar no YouTube, eu vi um documentário do que aconteceu na vida das pessoas que ganharam na Mega Sena no Brasil. Quer dizer, é assustador. O tanto de família que quebrou, o tanto de família que se acabou, o tanto de casamento que se acabou, o tanto de gente que matou gente por causa de dinheiro. Assim, ó, é difícil você achar um caso onde uma pessoa ganhou na Mega Sena e você olha para a vida da pessoa e tu diz, nossa, está mais saudável, a família está melhor, o casamento está melhor, a pessoa está mais perto de Deus, nossa, essa pessoa ganhou na Mega Sena, começou a ir para a igreja, começou a buscar o Senhor, começou a ter mais vontade de buscar. Sabe, eu não estou dizendo de forma alguma que eu não quero que Deus te abençoe, mas o que eu estou falando é que muitas vezes se a gente recebe aquilo que a gente quer, na hora que a gente não tem capacidade de receber, aquilo que devia ser um grande presente para a nossa vida, vira uma grande maldição. Eu sou grato a Deus pelas orações que Ele não respondeu na minha vida. Porque hoje, nem sou muito velho, mas hoje eu olho para trás na minha vida e eu dou risada de umas orações que eu fiz. De coisas que eu pedi. De coisas que eu falei, Deus me dá isso, me dá aquilo, faz isso na minha vida, faz aquele outro. E às vezes eu olho para trás e eu digo, rapaz, eu acho que às vezes quando a gente faz algumas orações, Deus olha lá de cima e com um carinho muito grande Ele sorri. E Ele diz, não meu filho, isso aí eu não vou te dar não. Você sabe que, agora eu vou entrar mais ou menos no cerne da minha mensagem. Deus, Ele tem um grande propósito na nossa vida, que é trabalhar no nosso coração e no nosso caráter. E Ele vai usar todas as coisas da nossa jornada para fazer isso. E nós precisamos entender, meus irmãos, que quando nós esperamos no Senhor, na verdade, qualquer pessoa sincera vai chegar nessa conclusão, nessa vida, nada é no nosso tempo, nada é na hora que a gente quer, e quanto mais a gente tenta forçar as coisas, mais a gente se machuca. Quem espera no Senhor fortalece a sua fé, mas as pessoas que não esperam no Senhor, têm visto a sua fé se desvanecer ao longo dos dias. Quantas pessoas eu conheço que o tempo está passando, e em vez de a pessoa melhorar, ela está piorando. Sabe, com muita tristeza eu falo isso que eu vou falar para vocês. Mas na igreja mesmo eu vejo pessoas que estão se passando meses, e eu olho para a pessoa e dá de ver, a pessoa não está melhorando, a pessoa não está mais animada, a pessoa não está sonhando mais, a pessoa não está mais radiante, a pessoa não tem o fogo do Espírito na vida dela, a pessoa não está sonhando com as coisas de Deus, a pessoa não está sonhando com o reino, bem pelo contrário. Cada vez a visão é mais terrena, cada vez o coração está mais pesado, cada vez a ansiedade está mais forte, sabe? E como é triste a gente encontrar isso na nossa vida. Como é triste a gente encontrar isso nas pessoas perto de nós. Eu já vi isso muito na minha vida e como a gente precisa cuidar disso, meus irmãos. A Bíblia fala lá em Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A verdade é que existe uma forma de viver a vida onde a nossa vida não está entregue nos caminhos do Senhor. A gente pode até vir na igreja e dizer, Senhor, minha vida é tua, mas a gente está tomando a conta de tudo, a gente que decide tudo, a gente não pergunta para Deus nada. Sabe, meus irmãos, quando a Bíblia fala que Jesus é a pedra angular, a Bíblia não está simplesmente falando que Jesus é a pedra mais forte da construção. A maior ênfase do significado do termo pedra angular é referência e não tamanho. A pedra angular necessariamente não era a pedra que sustentava toda a casa. A pedra angular era só a referência para se construir o resto dela. E por isso que a Bíblia fala que Jesus é a pedra angular e nós somos a construção viva.
E que construir nos caminhos do Senhor é nós olharmos para Jesus, bater o prumo, bater a régua, bater o fio e ver e avaliar se realmente a gente está construindo de acordo com Cristo, de acordo com o caráter dele. E sabe, é isso que nós precisamos buscar na nossa vida, é isso que nós precisamos deixar que aconteça, que realmente nós possamos entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele de verdade. Porque eu não posso dizer que eu confio em Deus, mas eu ainda seguro o volante. Você sabe que tem muita gente que está confiando em Deus assim: Senhor, eu confio em Ti, senta aqui do meu lado. Aí Jesus fala: não, mas confiar em mim de verdade é eu ir para o volante, homem do céu. Não, Senhor, o Senhor sabe que eu confio em Ti, Deus o livre. É que eu enjoo aí do lado. Então eu preciso estar aqui, segurando o volante. E Deus está dizendo: mas homem, não é assim. Viver comigo não é assim, entregar os teus caminhos para mim. Eu vou para o volante. E a gente continua dizendo: não, Senhor, eu confio em Ti, mas eu não saio desse lugar. E muitas vezes é assim que eu e você fazemos. Sabe, a gente continua achando que a nossa vida depende de nós. E nós não temos dentro da gente aquele senso bem estabelecido de entender que sim, existe a nossa responsabilidade humana para que as promessas de Deus aconteçam. Mas para quem faz elas acontecer mesmo, é Deus, através da nossa obediência. Bom, um ponto que eu quero entrar aqui, queridos, com vocês, rapidamente é: o que devemos fazer enquanto esperamos? Eu estou trazendo linguagem ainda para essa questão do que é esperar no Senhor. Mas o que a gente faz enquanto a gente espera? E a primeira coisa, queridos, que eu quero falar para vocês, que é uma das definições mais importantes dessa noite, é que a espera, ela nunca é um tempo perdido. Você sabe que na vida, a gente sempre acha que esperar é perder tempo. E eu não estou dizendo que não é. Eu vou falar das besteiras da vida, tá? Esses dias, eu entrei no elevador do meu apartamento, né? Só que o elevador lá do prédio, se você não aperta nenhum botão, ele fecha igual. Só que ele fecha e não sai do lugar. E eu estava muito assim, com a minha cabeça muito avoada, olhando meu celular, mexendo em umas coisas que eu tinha que fazer. Eu entrei no elevador e eu fiquei ali, cara, mexendo, esqueci de apertar. E o negócio fechou e não saía do lugar. E eu fiquei 1 minuto, mais ou menos, ali. Eu comecei, mas cara, tem alguma coisa errada. Quando eu olhei, eu não tinha apertado no botão. E eu pensei, o primeiro pensamento que eu tive é: poxa vida, perdi 1 minuto da minha vida. Porque às vezes a gente faz umas burradas que a gente perde tempo. Isso é verdade. Às vezes a gente faz coisas na nossa vida e a gente perde tempo. Por exemplo, quem gosta de entrar em fila? Meu Deus do céu, se tem uma coisa que deixa a gente com raiva é fila. É fila para comer, é fila para entrar no avião, é fila para fazer isso, é fila para fazer aquilo. E como é ruim, por quê? Porque fila significa espera. Fila significa que não é o teu lugar, não é o teu momento, não é a tua hora. E na nossa vida a gente tem o costume de achar que fila, que espera, são coisas ruins, são coisas terríveis, são coisas que não são de Deus. Meu Deus, estou perdendo tempo. Nossa, eu tinha que estar fazendo isso, eu tinha que estar fazendo aquilo. Deus, por que o Senhor não está me usando? Por que o Senhor não está fazendo? Senhor Jesus, e isso e aquilo. Quantas vezes, meus irmãos, a gente entra em parafuso no nosso coração, porque a gente está dizendo: não, Deus, eu não tinha que estar aqui esperando, eu não tinha que estar aqui vendo o tempo passar. Sabe, eu sei que eu estou pregando aqui, e essa mensagem está batendo no coração de cada um de vocês de forma diferente, porque cada um aqui está vivendo um momento diferente da vida, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele está falando exatamente contigo naquilo que você precisa ouvir, e que ele está trazendo para o teu coração as áreas que ele precisa que você entenda essa palavra nessa noite. Mas sabe, meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, guarde o que eu vou te dizer agora. A espera não é tempo perdido, é tempo de preparação e tempo de crescimento. Ouça, sempre quando Deus põe eu e você para esperar, é porque na verdade Ele está falando: você precisa crescer e você precisa se preparar. Tem 2 tipos de deserto na nossa vida: aqueles que a gente se coloca e aqueles que Deus nos põe. E até o final da mensagem a gente vai orar sobre isso, porque eu sei que Deus vai falar muito com você a respeito disso aí. Vamos avaliar biblicamente os 2. Por exemplo, Jesus, ele foi enviado para o deserto. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus foi quem levou Jesus para o deserto, a fim de ele ser tentado. Ele ficou 40 dias no deserto, mas no final do dia 40, a palavra foi clara para Jesus: o tempo de deserto acabou
eu provei o teu coração, eu trouxe crescimento para a tua vida. Jesus foi testado, Jesus ele passou por tentações terríveis. A gente conhece, a gente lê na Bíblia as tentações que Jesus passou e que não foi fácil para ele vencer, mas ele foi aprovado e o deserto na vida dele durou 40 dias. Mas a gente lê na Bíblia sobre um outro pessoal que também passou por um deserto, por um tempo de espera. Foi o povo que eu acabei de mencionar que Moisés liderou no Egito. Moisés, ele tira o povo do Egito, não vou me deter nesse negócio aí porque tem bastante detalhe, mas Moisés, ele tira o pessoal lá que estava sendo escravizado praticamente 300 anos, lá pelos egípcios. Eles eram a classe operária, né, da nação do Egito, e muitos historiadores aí falam que eram mais de 3 milhões de pessoas, de judeus, que estavam sendo ali escravizados. Era muita gente que Moisés estava libertando, não era um povo de 1.000, 2.000. E meus irmãos, a Bíblia diz que por 40 anos, esses camaradas ficaram peregrinando no deserto. Agora, a Bíblia, ela é clara, ela não deixa nem assim escondido. A Bíblia é bem clara, se você ler toda a história, tem um momento que a Bíblia é clara em dizer, e eles ficaram no deserto por causa da murmuração. Eles ficaram 40 anos no deserto por causa do coração. Teve pouquíssimas pessoas, que eu lembro agora, Josué e Caleb, que saíram do Egito e entraram na terra prometida. Porque a grande maioria morreu no deserto e quem entrou na terra foi os filhos. Agora, claramente a gente entende que o deserto e a espera na vida dessas pessoas tinha um objetivo e um propósito. O deserto na vida dessas pessoas, a espera, vamos usar o termo da noite, a espera na vida dessas pessoas tinha uma causa, a sua falta de caráter e a sua falta de integridade para com Deus. Queridos, eu quero te falar com todo carinho. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo quantos desertos eu passei, quantas esperas eu passei por conta da minha falta de caráter, por conta da minha falta de correspondência para com Deus e também por conta da minha burrice. Por que burrice, Lucão? Porque burrice traz deserto. Por exemplo, você não sabe lidar com finança, gasta teu dinheiro errado. O capeta nem se envolveu na história. Você que foi aranha. E aí você entra num deserto financeiro que você fica 3 anos para pagar uma conta que você não devia ter feito. Eu conheço gente assim. O camarada tomou uma decisão errada financeira e agora estabeleceu 5 anos de deserto financeiro. Porque agora por 5 anos o cara tem que pagar uma conta que o camarada fez errado. Então, muitas vezes por falta de sabedoria a gente entra em deserto também. A gente entra em momentos difíceis na nossa vida. Agora, é importante, meus irmãos, nós sabemos discernir. Deus, será que esse deserto, essa espera na minha vida, não é por falta de fazer o que eu tinha que fazer? E eu vou te falar com todo carinho, a maioria dos momentos de espera e deserto que a gente passa, eles existem por causa da nossa falta de correspondência, existem por causa da nossa falta de obediência, existem por causa da nossa falta, vamos usar um termo bem popular, de criar vergonha na cara. De a gente parar com o pecado, de a gente buscar Deus de verdade, de a gente pegar firme na igreja, de a gente valorizar as coisas que são de Deus. Tem gente que não prospera na vida porque nunca coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Sempre vai se ralar. Não tem jeito, meus irmãos. A palavra de Deus é clara quando ela fala, cuida do reino de Deus e Deus vai cuidar do resto da nossa vida. A Bíblia não está dizendo que a gente pode só vir para a igreja e que o Pix vai cair no final do mês na nossa conta. É isso que a Bíblia diz, de forma alguma. A Bíblia, inclusive, ela nos incita a trabalhar, a sermos excelentes profissionais, a sermos excelentes gestores da nossa vida financeira, da nossa empresa, gastar tempo, ir para a faculdade, estudar para caramba, fazer curso, se especializar nas coisas, se tornar um produto melhor para ganhar mais dinheiro no mercado. A Bíblia, ela fala sobre tudo isso. Não significa que se a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, a gente não tem tempo para as outras coisas, não. A vida equilibrada é você colocar Deus em primeiro lugar no seu coração, onde Ele tem primazia, onde Ele é a prioridade, onde Ele é o mais importante dentro do nosso coração, mas a gente não deixa de fazer o resto. E quantas pessoas, meus irmãos, eu falo isso com todo carinho, mas têm entrado em desertos na vida simplesmente porque nunca ousou colocar o Deus em primeiro lugar. Nunca ousou, por exemplo, dizimar na casa de Deus. Tem gente que eu conheço, assim, com tristeza eu falo isso, mas o camarada nunca ousou praticar o princípio do dízimo de forma fiel. Quando que esse cara vai prosperar? Quando que esse camarada vai conseguir ter vitória na vida dele? Eu falo isso porque eu sei a prosperidade que Deus tem dado sobre a minha casa, eu sei que tem a ver com as sementes que a gente planta.
Se nós não somos fiéis, se nós não temos um coração generoso, se a gente não está afim, por exemplo, de dizimar, de praticar um princípio simples na casa de Deus, como que a gente quer sair de crise financeira? Meus irmãos, eu estou dando um exemplo de uma área, poderia falar de outras. A questão e o ponto é, muitos desertos da nossa vida estão estabelecidos pelo mesmo motivo que o povo ficou 40 anos no deserto, a gente não quer mudar. E uma das maiores utopias que um ser humano pode crer é que a vida dele vai mudar sem ele mudar suas atitudes. Nunca vai acontecer. Tem gente que está esperando assim, não, um dia Deus vai me dar um aumento de salário, um dia Deus vai... Tem gente que joga até... Às vezes tem gente que diz assim, pastor, é pecado jogar na Mega Sena? Claramente eu não posso dizer como pastor que é pecado, mas na minha opinião é burrice e falta de sabedoria. Por quê? Porque na hora que você joga na Mega Sena, você está colocando a tua expectativa de enriquecer numa coisa que Deus nunca mandou você fazer. A Bíblia disse, enriqueça pelo trabalho, pelo esforço, arregaça a tua manga, meu chefia, e vai trabalhar. Eu vou abençoar tuas mãos, eu vou abençoar tua cabeça, eu vou te dar ideia na tua empresa, eu vou te dar capacidade de você crescer como funcionário, e teu salário vai crescer e teu salário vai aumentar. Pessoa que joga na Mega Sena, pessoa que joga nesses negócios aí, é gente que está tendo uma utopia na vida de achar que um dia vai mudar de vida, porque está colocando sua esperança numa coisa que não é princípio da palavra, que não é aquilo que Deus instrui, não é aquilo que Deus fala. Muitas vezes, meus irmãos, eu e você, nós estamos paralisados na nossa vida, porque nós não estamos dispostos a ver Jesus como a nossa pedra angular. Agora, olha só que interessante, queridos. Eu vou entrar num ponto bem interessante aqui. Quais são as coisas que nós devemos fazer enquanto a gente espera? Primeira delas, lembre, tempo de espera é tempo de preparação e crescimento. E enquanto nós estamos esperando, a primeira coisa que a gente precisa é confiar no caráter de Deus. Lá em Provérbios 3, verso 5, diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Muitas vezes isso é um desafio. Vamos ser honestos, muitas vezes é um desafio. Porque é fácil a gente confiar em Deus quando as coisas estão dando certo. Mas quando as coisas estão dando errado, a gente entra em bug. Eu já entrei em vários bugs na minha cabeça. Poxa, Senhor, eu estou tentando confiar em Ti, parece que as coisas não vão para frente. Vamos ver uns textos bíblicos? Por exemplo, Jó. Jó é o maior bug da Bíblia. Jó é uma, assim, ó, você... estudei, eu já li, Lucas, a vida de Jó. Nossa, que história maravilhosa. Quem queria estar na pele do homem? A gente conhece o final dos capítulos, a gente até se alegra. Mas imagina você passar o que Jó passou, cara. Não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma. Uma pessoa... Jó era um homem temente a Deus, amava o Senhor. De repente a família dele morre, os filhos morrem, perde todo o dinheiro, rouba a casa dele, rouba, no tempo, basicamente quase toda aquilo que a gente conhecia por economia tinha a ver com terra, gado, animal, não tinha empresa, essas coisas que a gente vê hoje aí, Apple, NVMedia, essas não tinha. Na época era mais ou menos só a terra. A Bíblia fala que roubaram tudo do homem, até a mulher do homem. Engraçado, né, que tem uma piada. Que estava o capeta lá, ele chegou para os demônios e ele falou assim, ó, Deus deu alvará para nós tocar em tudo na vida de Jó. Tudo. E se você ler na tua Bíblia, a única coisa que Deus falou que eles não poderiam tocar na vida de Jó era na vida dele, em mais nada. Aí o que o demônio se reuniu lá e falou assim, vamos tocar na empresa dele. Apareceu gente lá e roubou tudo que ele tinha. Vamos tocar nos filhos. Deu um vento lá, caiu a casa, matou os filhos. Vamos tocar na saúde de Jó. Pois veio a situação lá, deixou o homem enfermo. Vamos tocar no gado de Jó, nas plantações de Jó. Foram lá e roubaram tudo. Ele perdeu tudo. De repente um demônio olha assim para o demônio chefe e diz assim, nós esquecemos da esposa dele. Aí o capeta chefe olhou e disse assim, essa nós vamos deixar. Mas como assim? Deus mandou tirar tudo. Eu sei o que eu estou falando, deixa. Essa era a piada, se você não entendeu, você tem um problema de QI, precisa desenvolver. Na verdade, eu sou muito ruim contando piada. Mas meus irmãos, se coloque na vida do homem. Perdeu tudo, mas o que a Bíblia fala de Jó?
que Jó não pecou contra o Senhor. Jó teve piripaque na cabeça? Teve. Jó questionou Deus? Questionou. Homem era homem. Jó, ele chorou? Chorou. Entrou em crise? Entrou. Se entristeceu? Se entristeceu. Mas a Bíblia diz uma coisa: Jó, dentro de si, não abandonou o seu Deus. Sabe, meus irmãos, eu acho que dificilmente alguém aqui vai passar por uma coisa assim que Jó passou. Foi uma coisa muito forte, né? Mas na nossa vida a gente passa por coisas que vão questionar dentro de nós quem Deus é. Muitas vezes a gente vai passar por problemas, por situações onde a gente vai dizer: Deus, mas, sei lá, está parecendo que o Senhor não me ama. Está parecendo que o Senhor não está comigo. Está parecendo que o Senhor não é aquele Deus que disse que ia estar comigo todo dia. Por que o Senhor permitiu isso acontecer? Por que o Senhor permitiu aquele outro acontecer? Várias coisas na nossa vida, meus irmãos, vão fazer a gente questionar quem Deus é e o caráter dele. Mas lendo a Bíblia eu percebi que uma das maiores características dos homens e mulheres de Deus é que, independente do quão louco é a situação que eles passaram, eles não deixaram de declarar quem Deus era. A situação estava ruim, pois elas diziam: Deus é bom. Por exemplo, Paulo e Silas, quando estavam na prisão, pelo Evangelho, eles foram presos, eles foram, bateram bastante em Paulo e Silas, mas a Bíblia fala que à meia-noite eles começaram a adorar, dizer quem Deus é, declarar sobre a vida deles quem Deus é. A gente vê Jesus em cima de um monte, cheio de agonia, seu suor virou sangue, mas ele continuou dizendo: seja feita a tua vontade, não a minha. A gente encontra vários homens na Bíblia, meus irmãos, que estavam passando por problemas terríveis, circunstâncias terríveis, como Davi, que escreveu o Salmo 23, muitos dizem que dentro de uma caverna, fugindo de Saul. Quando eu li o Salmo 23, aquele: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, sabe? Parece um poema de tão lindo. Eu achava que Davi tinha escrito num momento bom da vida dele, porque, nossa, você lê o texto, parece que o camarada está assim, numas férias prolongadas, numa praia. Mas de repente a gente descobre que o cara leu isso aí, fugindo de Saul, tendo a sua vida ameaçada, longe de tudo aquilo que Deus tinha prometido para ele. Meus irmãos, enquanto esperamos, nós não podemos parar de declarar quem Deus é, por mais que as circunstâncias estejam contrárias. Outra coisa que a gente precisa fazer é continuar servindo e sendo fiel onde a gente está. Lá em Colossenses 3:23, a Bíblia diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Queridos, olhe para mim aqui. Como eu já vi isso na minha vida. E claro que a gente vê no dos outros, não é que a gente quer ficar olhando para os outros, mas vê, não tem jeito. Quantas pessoas, parece que a vida começa a mudar, a vida começa a ficar mais difícil, a espera começa a vir, de repente a pessoa ela não é mais excelente naquilo que ela faz, ela para de servir, ela para de ter atenção com as coisas pequenas, ela perde a excelência, perde a vontade de servir os outros, de amar os outros, perde a vontade de estar na casa de Deus. Pessoas que esperam no Senhor, elas nunca param de fazer aquilo que Deus chamou elas para fazer. Elas sempre estão ali, sabe? Por isso que é importante a gente falar sobre esperar no Senhor, porque esperar no Senhor não tem a ver com a pessoa ficar parada. Bem pelo contrário, tem a ver com ela se posicionar e começar a correr naquilo que Deus chamou ela para fazer, mesmo que ela não veja o romper vindo, mesmo que ela não veja a porta se abrindo, mesmo que ela ainda não veja o romper financeiro, mesmo que ela ainda não veja o romper ministerial, mas ela continua sendo fiel nas pequenas coisas, nas coisas que ninguém vê. Ela continua servindo, ela continua com o coração disposto, e é isso que nós precisamos. Terceira coisa que nós precisamos fazer enquanto esperamos, nós precisamos orar e permanecer em comunhão com Deus. Lá em Salmo 40, verso 1, a Bíblia diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Perceba, a pessoa que escreveu esse salmo, ela disse assim: esperei com paciência pelo Senhor. Mas olha só o que ela denuncia no final do salmo: e Ele se inclinou para mim e ouviu o quê? O meu clamor. Então ela mesmo diz, ela mesmo está de forma lógica dizendo que o que ela estava falando, quando ela fala esperei pacientemente pelo meu Senhor, ela está falando de oração. Ela está falando: eu não parei de orar,
Eu não parei de jejuar, eu não parei de buscar Deus, eu não parei de profetizar, eu não parei de me acender o meu espírito com o Senhor. Não é porque as coisas não estão acontecendo, não é porque eu estou sentindo a tentação de desanimar, não é porque eu não estou vendo o romper acontecendo na minha vida, que eu vou desanimar. Pelo contrário, eu vou buscar mais ao Senhor, eu vou buscar mais ao Senhor. E é isso que a palavra de Deus está dizendo que essa pessoa fez. Esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quarta coisa que a gente tem que fazer enquanto a gente espera: alinhar-se com a palavra e guardar o nosso coração. A Bíblia fala lá em Salmo 37:4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe, queridos, a Bíblia fala no livro de Provérbios que existe uma coisa que a gente tem que guardar: o nosso coração. Por quê? Porque do nosso coração provém as fontes da vida. Em outras palavras, é do nosso coração que todas as nossas decisões saem. É do nosso coração que todos os nossos valores são construídos. É no nosso coração que as prioridades são estabelecidas. É no nosso coração que ou a amargura ou o perdão é estabelecido. O nosso coração é aquilo que não só dirige a nossa vida, mas mostra quem nós somos na nossa essência. E quando a Bíblia fala que a gente deve guardar o nosso coração, é porque a gente sofre muitos ataques, meus irmãos. Queridos, olha, com todo carinho, ouça o que eu vou te dizer. Quando a Bíblia diz que a esperança que se adia adoece o coração, isso é uma grande verdade. Como isso é verdade? Eu tenho certeza, queridos, que existem pessoas aqui hoje à noite, que você está com o teu coração adoecido. Você está dizendo: Lucas, tu não tem noção há quanto tempo eu espero ser curado de uma enfermidade. Eu já vi pessoas ser curadas do meu lado e Jesus não me curou. Eu sei que tem pessoas aqui que você diz: Lucas, tu não tem noção há quanto tempo que eu espero que o meu marido se converta. Tu não tem noção há quanto tempo que eu espero que o meu filho se converta. Lucas, tu não tem noção tanto tempo que eu espero que Deus mude a situação financeira da minha casa, que Deus mude a minha sorte, que Deus, o Senhor, Lucas, tu não tem noção do tempo que eu estou esperando que o pastor me chame para eu poder trabalhar de uma forma mais forte no reino. Tu não tem noção tanto que eu espero que Deus me traga para o ministério que Ele profetizou sobre a minha vida há muito tempo atrás. Sabe, meus irmãos, e o tempo vai passando, e a Bíblia fala que o maior agente de frustração e de doença da alma é quando a gente espera do jeito errado. Porque, meus queridos, eu não quero te dar notícia ruim, eu quero te falar a verdade. A tua vida toda você vai esperar. Porque se uma espera termina hoje, outra começa amanhã. A espera sempre vai fazer parte do nosso processo de vida. Lucas, agora meu marido se converteu. Pois agora, daqui a pouco você vai ter que esperar o teu filho se converter. Daqui a pouco você vai ter que esperar um outro romper na tua vida. Resolve uma coisa, outra se desata. Na nossa vida nunca está tudo perfeito. E nós sempre vamos estar ansiando, esperando, desejando que Deus faça alguma coisa. Enquanto a gente não perceber que Deus, Ele quer aproveitar a espera para trabalhar no teu coração. Enquanto a gente não perceber que existe uma forma certa de nós esperarmos no Senhor, e que não significa que a gente tem que viver uma vida de passividade, o que significa que a gente tem que se posicionar naquilo que Deus nos chamou a fazer, que pode significar muitas coisas diferentes para todos nós aqui, nós não vamos ter o nosso coração saudável. Quantas vezes eu já adoeci meu coração na espera? Quantas vezes eu já adoeci meu coração porque eu esperava uma pessoa mudar, que ela nunca mudou? Quantas vezes eu já adoeci o meu coração porque eu esperava algumas situações mudar, que nunca mudaram? Mas quando nós permitimos Deus mudar o nosso coração no meio da espera, essa é a maior recompensa que a gente pode receber. O quinto ponto do que a gente tem que fazer enquanto a gente espera é perseverar com fé e com paciência. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 36, a Bíblia diz assim: porque necessitais de perseverança para que depois, olha só que versículo poderoso, vou até ler de novo. Porque necessitais de perseverança, vírgula, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Meus irmãos, toda promessa de Deus está condicionada à obediência do nosso caráter. Aquele povo ficou 40 anos no deserto, por um motivo: desobediência.
E quem se alinhou com Deus viu a terra prometida. Deus, Ele quer trabalhar no teu coração. O que Deus faz enquanto esperamos? Enquanto esperamos, Deus não está em silêncio, mas Ele está trabalhando na nossa vida. Lá em Isaías 64, verso 4, a Bíblia diz assim: o Senhor operará em favor daqueles que nele esperam. Tem um versículo, meus irmãos, que muita gente entende errado. E eu não quero ser ruim também. Tem uns versículos que a gente até pode dar uma entortada assim, que não está tão errado. Mas tem um que o pessoal entende muito errado, que é aquele que Deus é fiel para completar a obra. Não sei se vocês lembram desse versículo. Que a Bíblia diz que Deus é fiel para completar a obra na nossa vida. E muitas pessoas, eu volto a dizer, eu não estou dizendo que ela não pode usar esse versículo para alguma coisa na tua vida que você está fazendo. Até pode, não vou ser tão ruim assim. Mas, meus irmãos, a obra do contexto desse versículo é a obra do caráter de Deus dentro do meu e do teu coração. Não está falando de um templo, de uma igreja, não está falando de uma casa, não está falando... Não, o contexto do versículo, a obra que a Bíblia fala, que Ele é fiel para completar, é do caráter de Deus dentro de nós. Aquele versículo que fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Qual é a única forma disso ser verdadeiro? Vamos ser honestos, meu povo. Tua família bate o carro agora, morre 3 ali na BR. Como é que isso aí vai cooperar para o nosso bem, homem? Estoura uma bomba lá não sei aonde, mata 1000 pessoas lá na China. Como é que isso coopera? Vamos tentar endereçar as coisas difíceis da vida. De que forma o versículo, todas as coisas cooperam para o nosso bem, ela faz sentido? Esse versículo só faz sentido pela ótica da transformação do caráter do ser humano. Quando a Bíblia fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é porque a Bíblia está dizendo que todos os desastres que podem acontecer na nossa vida, eles têm o poder de construir o caráter de Cristo em nós quando nós correspondemos da forma correta, quando você é rejeitado. Por exemplo, como que a tua esposa te traindo, isso vai servir para o teu bem, homem? Mas como que isso é verdadeiro? Porque no meio de uma traição, se você busca o Senhor, aquela dor vai levar você a desenvolver partes do caráter de Deus que outras coisas não conseguiriam. E por que aquilo foi bom para você? Porque o caráter de Cristo, que é a obra mais importante que um ser humano pode desenvolver dentro dessa terra, está sendo construída dentro de você. É só diante desse contexto que esse versículo consegue se explicar. Porque não importa o desastre que possa acontecer com a tua vida, se você está no Senhor, aquilo vai construir dentro de você caráter de fé, caráter de resiliência, caráter de perseverança, o caráter de Cristo dentro do teu coração, dentro do teu espírito. Você vai desenvolver fé, você vai desenvolver amor pelo Senhor. Quando você sofre uma coisa na tua vida, você é abusado sexualmente, você é traído, você é abandonado, uma pessoa rouba você, uma pessoa faz uma coisa. Como que isso tem o poder de servir para o nosso bem? Poxa vida, só tem o poder se você deixar com que o teu coração esteja olhando para o Senhor, e Ele vai usar todas aquelas circunstâncias para que o caráter de Deus seja transformado, seja guiado, seja construído dentro de você. Esse é o contexto, não existe outro. Não existe outra forma. E por isso que esse versículo é sim verdadeiro. Por quê? Porque não existe algo mais importante para ser construído na nossa vida do que o caráter de Deus. E com essa frase eu quero partir para o final da nossa mensagem. Agora eu vou para o miolo, agora eu vou mesmo para o mais importante do que eu queria falar hoje aqui. Por quê? Nós estamos dizendo nesse ponto que Deus, enquanto os esperamos, Ele está trabalhando. E o que Deus está fazendo durante a espera? Primeiro, preste atenção. Deus, Ele está preparando o cenário na tua vida. Eu não sei te explicar que cenário é esse, mas eu quero que você entenda. Enquanto você está esperando, Deus está preparando um cenário para você. Um cenário na tua vida para que a bênção ela possa vir e ela possa permanecer. Para que você possa reter aquilo que Deus vai enviar. Quando a gente lê a palavra, por exemplo, a gente há um pouco tempo atrás a gente fez uma série sobre Jesus. E no culto de ensino que a gente teve, para mim foi fantástico, não é só porque eu preguei, porque para mim foi maravilhoso estudar aquelas coisas, mas quem estava aqui, você lembra que a gente fez um estudo teológico e temporal do porquê Jesus demorou 3 anos para vir. Porque dentro da cronologia bíblica, de Adão até Jesus são 3.000 anos.
E muitas pessoas se perguntam, por que Jesus demorou 3.000 anos para vir, meu chefe? Não podia vir 10 anos depois que Adão pecou e resolver esse negócio. Agora precisava viver 3.000 anos, a terra se ralar toda para Jesus vir. Quando você estuda os acontecimentos históricos, o que estava acontecendo no planeta, você começa a ver a mão de Deus em cada momento, preparando o momento exato, do contexto exato para a vinda de Cristo, onde ele ia ser entendido, onde a revelação ia acontecer. Eu não tenho tempo aqui para explicar isso para vocês, mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque até a espera de Jesus vir para a terra, é porque Deus precisava preparar um cenário na humanidade. E por isso eu quero te dizer, quando a gente está esperando, meus irmãos, é porque Deus, talvez ele está precisando criar um cenário na tua vida, para que a bênção venha, para que o romper venha. Deus está mudando teu coração, Deus está mudando tua mente. Muitas pessoas, por isso que eu dei aquele exemplo, que eu sei que ninguém gostou lá do dinheiro. Mas a verdade é que, se Deus não preparar um cenário para você receber a tua bênção financeira, hoje a tua bênção pode ser uma maldição. Segunda coisa que Deus está fazendo na espera, Deus está preparando o teu coração. Porque para nós recebermos o romper, nós precisamos ter um coração preparado. Queridos, eu vou falar com todo o meu coração, com toda a minha modéstia e com toda a minha sinceridade para vocês. Faz 1 ano e meio que eu fui ordenado pastor sênior dessa igreja. Por muitas vezes na minha vida, eu me questionava dizendo, Deus, por que isso não aconteceu antes? Por que o Senhor não fez isso antes? E já faz muito tempo que eu estou convicto disso que eu vou falar para vocês. Não aconteceu antes porque eu não estava preparado. Não aconteceu antes porque o meu coração não estava preparado. Quem me conhece e anda de perto comigo sabe o quanto eu precisei mudar, o quanto eu precisei me quebrantar e deixar Deus transformar o meu coração, para que hoje eu pudesse viver essa promessa. Muitas vezes nós não recebemos a promessa porque o nosso coração está num lugar errado. O nosso caráter está num lugar errado, meus irmãos. E eu falo isso me colocando como primeiro da fila, humildemente dizendo que às vezes o nosso coração está num lugar que precisa ser transformado, e por isso Deus não faz, por isso Deus não libera, por isso Deus não vai, Ele não libera sobre a tua vida, Ele não te tira do deserto, porque o teu coração precisa ser transformado. Terceira coisa que Deus faz no meio da espera, Deus prepara a promessa para que eu e você possamos receber. Sabe, meus irmãos, a coisa mais linda da espera é que no meio da espera é onde Deus mais age no nosso coração e no nosso caráter. E uma das coisas mais lindas que a gente encontra na Bíblia sobre esse assunto, eu vou conversar com vocês agora, a gente já está acabando. A Bíblia fala que Moisés, ele foi com 120 anos de idade, ele foi desafiado por Deus de tirar o povo que estava sendo escravizado pelos egípcios, povo judeu. Povo de Moisés, Moisés era judeu. E sabe, sem dar muitos detalhes, a gente sabe que isso aconteceu. Mas na cabeça de todo mundo, inclusive na de Moisés, eles iam deixar o Egito, cruzar o Mar Vermelho e caminhar alguns dias e chegar na terra. De repente, passou um dia, passou uma semana, passou um mês, Moisés começou a entrar em parafuso. A gente vê isso na Bíblia, que várias vezes ele subia monte para falar com Deus, para entender o coração de Deus. E Deus começou a instruir Moisés, Moisés, constrói a arca. Moisés, está aqui as leis. Moisés, está aqui o regimento que você vai trazer para o povo. Moisés, faz isso. Ele começou a equipar Moisés para o processo que Deus precisava fazer no povo. De purificação, de transformação de caráter. Tem uma frase que é bem clichê quando se fala sobre Moisés e o Egito, que eu tenho certeza que metade de vocês já ouviram, é que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. E sabe, meus irmãos, eu volto a te dizer, a coisa mais linda de você amadurecer é quando você descobre que a maior recompensa da tua vida não são os títulos, não são as vitórias, não são os feitos, não são os romperes, não são, entre aspas, as terras prometidas que você alcançou, mas com quem você andou. Moisés, ele começou a andar. Eu fico às vezes tentando imaginar, não sei se eu consigo. Queridos, 40 anos é muita coisa. 40 anos no mesmo deserto. 40 anos, todo dia, faz acampamento,
levanta acampamento, caminha, escurece, arruma acampamento, levanta acampamento, a nuvem começava a se mover, eles eram obrigados a começar a caminhar. A Bíblia fala que eles começaram a reclamar do que comia, reclamar do que bebia. Eles começaram a dizer para Moisés: Moisés, a gente tinha carne lá no Egito, agora a gente só come esse pão estranho que desce todo dia. Meus irmãos, eles não entenderam que na espera, Deus estava usando para transformar o caráter. O maior propósito da espera na nossa vida, meus irmãos, é a transformação do nosso caráter. Eu quero que você entenda que é muito mais importante que Deus mude o nosso caráter do que a gente alcance a terra prometida. A Bíblia fala que Moisés, num determinado momento da vida dele, no final já tinha se findado os 40 anos. A terra prometida já estava à vista. Deus tinha trazido Moisés mais uma vez para cima de um monte, e a Bíblia diz que Deus fez Moisés olhar a terra prometida. Mas de repente Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, eu estou muito chateado com o povo, e eu não vou mais estar com vocês. Deus ele foi categórico em dizer: o pão vai continuar caindo, o fogo vai continuar vindo à noite, a nuvem vai continuar mostrando o caminho, a água vai continuar saindo da rocha. Todas as promessas que eu dei de suprir as necessidades de vocês, elas estão todas funcionando, mas eu não vou. E aqui que entra um dos momentos de ouro da vida de Moisés. Porque Moisés ele olha para Deus e diz assim: Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Em outras palavras, Moisés estava dizendo assim: Deus, eu já entendi que mais importante do que aquilo que eu alcanço na minha vida é com quem eu ando. E eu não vou abrir mão de andar com você por causa de uma terra prometida. Eu não vou abrir mão de andar com você por causa de um aumento no meu salário. Eu não vou abrir mão de andar com você por causa de uma promessa que o Senhor vai cumprir, por causa de um ministério que o Senhor vai me dar, por causa de um título que o Senhor vai me conceder, por causa de um romper que o Senhor vai... Não, eu não vou abrir mão da tua presença, porque Moisés entendeu a maior recompensa do ser humano, meus irmãos. Não são os títulos que ele recebe ou que ele conquista, mas é andar com o próprio Deus. Agora eu estou mergulhando no negócio. Deixa Deus falar contigo nesses próximos 5 minutos. Meus irmãos, entendam uma coisa: a nossa cabeça não é a cabeça de Deus. Muitas vezes a gente acha que o mais importante da vida é os títulos que a gente recebe, as conquistas que a gente tem. Quantas vezes eu, na minha maturidade, ficava achando que o mais importante da vida era ter uma igreja grande, era ter um ministério grande, era ter um ministério reconhecido, é ser famoso no Instagram, é ser famoso no YouTube, é ser relevante no mundo onde eu estou, é eu ter dinheiro, é eu ter responsabilidade, é eu ter poder. Quantas vezes eu fui seduzido por coisas, meus irmãos, que hoje eu olho e eu entendo, não tem nada a ver com o teu coração, Senhor. Queridos, sabe, é difícil um pastor falar o que eu vou falar agora, porque o pessoal gosta de encher as igrejas. Talvez tenha sonho que você tem, alvo que você tem, e terra prometida que você nunca vai realizar e você vai morrer. Estou falando a verdade. Eu sei que é muito mais fácil eu dizer: todos os teus sonhos vão se realizar, amém, igreja, tudo que você planejou, Deus falou, Deus... Que palhaçada é essa? Que Bíblia que a gente lê? Aí para todo mundo na Bíblia vai ser de um jeito e para nós em Laje vai ser de outro? A verdade, meus irmãos, é que uma pessoa madura, ela entende que a vida não tem nada a ver. Não estou menosprezando isso, mas o mais importante da vida não são os títulos ou as vitórias que uma pessoa tem, mas é quem ela era para Deus. Se você lê na palavra, Deus em todo momento está tentando lembrar o pessoal dizendo: eu olho para o coração, eu olho para o coração, eu olho para o coração, eu olho para o caráter. O homem vê aparência, o homem vê seguidor no Instagram, o homem vê relevância no mundo, o homem vê dinheiro, o homem vê tamanho de igreja, o homem vê essas coisas. Eu não vejo, eu vejo o coração, eu vejo o caráter, eu vejo o coração, eu vejo o caráter. Eu não estou menosprezando, eu sei que cada um aqui tem sua responsabilidade de influência no mundo. Por exemplo, eu creio que Deus me deu uma responsabilidade de influência. Então eu sonho, eu oro e eu peço que Deus faça a nossa igreja crescer. Eu sonho em ver a nossa igreja um dia ter 4 cultos. E nem aqui, porque a gente vai estar num lugar maior. Eu sei que a gente precisa conquistar, poxa. Mas isso nem de perto é o mais importante da vida.
Sabe o que Deus fala de Moisés? No final da vida dele. E é um dos versículos que mais me emociona na Bíblia. Final do livro de Deuteronômio, quando a Bíblia vai narrar a morte de Moisés. Muitas pessoas podem ler esse texto e achar que Moisés não foi vitorioso. Eu já vi pastor sentar o pau em Moisés, eu dou risada, mas eu rio assim de dizer, mas esse cara está muito... Eu sei que Moisés teve uns erros na vida dele, tal, levou ele a não entrar na terra prometida. Mas você olhar para Moisés e achar que ele falhou na vida é a coisa mais ridícula que uma pessoa pode interpretar de Moisés. Final do livro de Deuteronômio, a Bíblia vai narrar como Moisés morre. E ela diz assim, diante de muitas outras coisas, Moisés não entrou na terra. A Bíblia fala que Deus tirou a vida dele antes de ele entrar na terra prometida. Quem entrou na terra prometida foi Josué. Moisés não entrou. Tem muita gente que acha que Moisés não alcançou o seu propósito, não alcançou o seu chamado. Não alcançou? Pega lá, abre no último capítulo de Deuteronômio para você ver. A Bíblia dizendo, como que a Bíblia vai narrar a morte de Moisés. E a Bíblia diz assim, diante de muitas outras coisas, o que mais me tocou é que a Bíblia no momento chega e diz assim, e nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, com que o Senhor tratava face a face. Tem um versículo que dá o que falar na Bíblia, que é quando Jesus ele fala que muitos vão chegar na porta do céu um dia e dizer, Deus, por que não estamos entrando? Jesus, por que não estamos entrando? E de repente, o que eles tiram dos bolsos? Romper, vitória. Eles falam assim para Jesus, Jesus, por que eu não estou entrando no céu? Sem teu nome, expulsei demônios. Sem teu nome, abri igrejas. Sem teu nome, curei enfermos. Sem teu nome, preguei para multidões. Sem teu nome, abri empresas. Sem teu nome, enriqueci, fui relevante. Não estou falando de nada coisa ruim, tá, gente? Eles trouxeram títulos. Mas qual foi a frase de Jesus? Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O maior problema das pessoas que esperam errado é que elas nunca vão ser felizes, porque elas acham que precisam aquilo que elas esperam para ser completas. Homens e mulheres de Deus sabem que a maior recompensa da sua vida já está disponível agora mesmo. E que é o próprio Deus. É a própria presença de Deus. A verdade, meus irmãos, é que no final da vida de Moisés, ele já não estava nem aí mais para a terra prometida. Não estou dizendo que aquilo não era importante para ele, mas claramente ele mostra para Deus, Deus, não me deixe sair daqui. Eu não quero terra prometida, eu não quero promessa nenhuma. O que eu mais quero é a tua presença. Eu entendi que a minha maior recompensa é você, é andar contigo, é caminhar contigo. E meus irmãos, lembre disso. Quando eu e você estivermos diante do Senhor, eu não estou dizendo que Deus não vai tomar conta do que Ele nos deu. Eu não estou dizendo, por exemplo, eu tenho certeza absoluta, quando eu estiver diante do Senhor, eu sei que Deus Ele vai querer que eu dê conta das oportunidades que Ele me deu, de vitória, de conquista, de avanço. Mas a pergunta mais importante que uma pessoa precisa se fazer para o dia que ela for encontrar o seu Deus é: o quanto de Jesus eu permiti o meu coração ter? Meus irmãos, eu falo sem nenhum medo de errar. Não existe nenhuma conquista maior que essa na vida de um ser humano. Nem ministério, nem igreja é mais importante do que o seu caráter e do que o seu coração diante de Deus. E adivinha o que a espera faz? Adivinha o que a espera gera? A espera é aquilo que mexe com o nosso coração. É aquilo que constrói o caráter de Deus dentro da gente. Por isso, meus irmãos, vamos esperar no Senhor. Vamos olhar para Deus. Vamos continuar servindo ao Senhor. Vamos continuar sendo fiéis a Deus.
Sabe, eu quero finalizar essa mensagem, a gente vai orar e a gente vai tomar ceia. Mas eu sei que Deus está falando com você de forma muito poderosa. E eu quero finalizar essa mensagem levando você para uma encruzilhada. Porque é difícil a palavra que a gente ouve que não leva a gente para uma encruzilhada, para um momento de decisão. Sabe, muitos de nós aqui nessa noite, nós estamos em desertos por causa da nossa desobediência, da nossa rebeldia, e me permita usar um termo diferente, por causa da nossa cabeça dura. Porque nem todo deserto é causado por falta de caráter. Muitas vezes a gente não quer mudar, a gente não quer renovar, a gente não quer buscar sabedoria, e por isso a gente entra em desertos na nossa vida. Eu já conheci, queridos, olha para mim aqui. Isso aqui é uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida. Eu já conheci pastores, homens de Deus, profetas de Deus, que têm uma unção, que têm uma sabedoria, mas estão em deserto. Porque são cabeça dura, porque não sabem mudar a estratégia, porque não sabem entender que estão vivendo um mundo diferente. A igreja dos caras não passa de 5, 10 pessoas. Eu não estou dizendo que tamanho de igreja tem a ver com tamanho de bênção ou de sucesso, mas no caso dos caras, eu sei, os camaradas têm cabeça dura. E por isso estão lá, no deserto ministerial. Homem de Deus, homem de caráter, gente de fé. Porque muitas vezes a gente está em deserto porque a gente é cabeça dura, a gente é orgulhoso, a gente não quer aprender com os outros. Mas na maioria das vezes a gente está em deserto porque a gente é desobediente. E porque a gente permite o pecado vir para a nossa vida. E eu sei que Deus está falando com cada um de nós aqui. E talvez esse seja o teu caso. Talvez a espera na tua vida está totalmente condizente à tua falta de correspondência com Deus. Mas talvez não. Talvez você esteja aqui nessa noite e a área que está sendo elucidada aí no teu coração, talvez é algo que você sabe, Deus, eu não estou esperando por falta de caráter. Eu sei que tem uma coisa ou outra que eu posso fazer a mais, mas o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe o quanto que eu desejo, o quanto que eu tenho buscado fazer o que é certo. E talvez você está esperando, o que você tem que fazer hoje é renovar a tua esperança, renovar a tua vida no Senhor. Sabe, meus irmãos, quando a Bíblia fala lá em Isaías, que aqueles que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, mas sobe como asa, como de águia. Sabe como é que eu vejo isso? A gente muitas vezes está caminhando na nossa vida, as coisas não estão acontecendo, mas cada vez eu estou mais animado, cada vez eu estou mais alegre, cada vez eu estou mais cheio do fogo do Espírito Santo. E aí, Lucão, já aconteceu isso na sua vida? Meu amigo, não aconteceu, mas eu estou cheio de Jesus, o fogo do Espírito de Deus está na minha vida, a alegria do Senhor está me renovando a cada dia. Eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho a alegria do Senhor dentro do meu espírito, eu estou caminhando com Jesus, eu estou que nem Moisés, eu estou todo dia no deserto, mas eu estou olhando para o Senhor. Jesus está comigo, Jesus está caminhando comigo. Sabe, meus irmãos, talvez esse seja o teu caso. O teu deserto não tem a ver com a tua desobediência, o teu deserto tem a ver com o tempo de Deus. Mas quando nós esperamos no Senhor, nós não nos cansamos, mas existe cada vez mais vigor, mais alegria. A amargura não pega, a raiva não pega, tuas rugas não precisa nem passar creme, porque as rugas não aumentam, porque você está sorrindo na presença do Senhor. Você está dizendo: Deus, faz 5 anos que eu não sou curado, bendito seja o nome do Senhor. Deus, faz 10 anos que o meu filho não se converte, o Senhor é Deus. Deus, faz 5 anos que meu marido não muda, mas eu te louvo de todo o meu coração. Faz 10 anos que eu não estou conseguindo ter minha casa própria, mas eu te louvo pela casinha que eu estou vivendo, porque é assim que uma pessoa que espera no Senhor vive, meus irmãos. É cheio do fogo, é cheio da alegria, porque ela sabe que o mais importante ela já tem. Ela tem a presença de Deus, ela caminha com o Senhor dos exércitos, ela tem a sua recompensa com seus joelhos dobrados, e ela sabe que nada é mais importante do que isso. Fique de pé onde você está para a gente orar, meus irmãos.